Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos de volta à nossa querida arena. E no vídeo de hoje, a gente vai ver um deck que ficou muito divertido de jogar. E o motivo de trazer esse deck, na verdade são dois motivos que eu vou trazer esse deck para vocês, é o seguinte. O primeiro motivo é que como estamos numa coleção de dragões, faz sentido trazer um deck de dragão. E o segundo motivo, talvez o mais importante deles, é que como eu voltei a jogar o Magic fisicamente, a ideia é montar esse deck no físico para jogar com o pessoal lá da Ludo. Então bora dar uma olhada nesse deck de dragões. A estratégia principal desse deck de dragões vai ser utilizar essa carta que chama Assalto de Ginete de Dragão. O que esse Assalto de Ginete de Dragão faz? Quando essa carta entra, ela causa 3 pontos de dano a cada criatura e a cada Planeswalker. E aí ela tem a habilidade de aterragem. Toda vez que um terreno entrar, cria uma ficha de criatura dragão vermelha 4/4 com voar. Então é possível criar muita ficha de dragão 4/4 voar e finalizar o jogo com essa. Então, isso aqui é o nosso finalizador do game e é como a gente vai ganhar as partidas. E aí o deck é composto basicamente por ramp, né? Sempre rampar para chegar o mais rápido possível nessa carta e estratégia de adicionar terrenos em campo, mais de um terreno por turno. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com Regente de Floravinha, que ela tem em parte de Homem, que é feitiço, né? Traduzido para o português está como presságio. Procure seu Grimório para até 2 cartas de Floresta básica, revele-os, coloque no campo de batalha virado e outro em sua mão. Então, isso daqui eu coloco um terreno em campo, depois utilizo essa carta, eu consigo colocar um outro terreno em campo. Então, ativa 2 vezes. Depois disso, a gente tem Exploração Conjunta, que usa evidência 2, depois compra um card, e se essa mágica for reforçada, eu posso colocar um terreno no campo de batalha. Então, uma maneira de adicionar um novo terreno em campo. E depois, como ela é 3 de mana, aqui é 3 de mana, eu já consigo utilizar porque isso aqui já tem 6 de mana. E além disso, a gente tem Tempestade de Dragão Invasor. E quando este encantamento entra, procure seu Grimório para ter 2 cards de terreno básico, coloque-os no campo de batalha virado e depois embaralhe o seu Grimório, né? Embaralhe o deck. Então isso aqui adiciona 2 terrenos de qualquer forma. Então, com isso aqui eu consigo adicionar até 3 terrenos. Terreno do meu turno, utilizo isso e adiciono mais 2 terrenos. E aí o que acontece? Quando eu jogo Tempestade, e aí é criado um dragão, essa habilidade de voltar ela para a mão acontece. Então, às vezes, eu consigo utilizar a Tempestade 2 vezes no mesmo turno. Então, isso daqui é a base do deck para finalizar as partidas. Descer assalto e descer mais terrenos por turno. Além disso, a gente tem Passagem Fabulosa, que é um terreno, então é um terreno que eu estou descendo, eu estou virando, sacrificando esse terreno, procurando um novo terreno e colocando em campo. Então, essa passagem fabulosa é uma maneira de adicionar 2 terrenos em campo de batalha também. Tá, para compor esse deck, para essa estratégia funcionar, a gente tem algumas coisas para destruir o nosso campo do oponente, que é explosão mal sincronizada, 4 mana, compra 2 cards, em seguida você descarta 2 cards, e aí a carta de maior custo de mana, quando a gente descarta ela, a gente causa aquela quantidade de dano em todas as criaturas do campo de batalha. Por exemplo, eu descartei uma carta de 2 e uma carta de 5, ou causar 5 de dano em todas as criaturas no campo de batalha. Fogo Dracônico Escaldante causa 3 pontos de dano à criatura ou Planeswalker alvo. Se a criatura ou Planeswalker morreria neste turno, em vez disso, a gente exila. Muito bom para exilar coisa do oponente. E Explosão Fundente. Eu posso jogar essa carta como uma magia instantânea desde que eu revele um dragão da minha mão. E aí esse deck é composto por 11 dragões. E eu causo 4 pontos de dano à criatura ou Planeswalker do oponente. Então, essas são maneiras de lidar com o campo do oponente. Além disso, a gente tem anulação, com exalação dissipadora. Com custo para jogar essa mágica, eu posso contemplar um dragão, então posso mostrar um dragão também. Eu anulo a mágica alvo a menos que o controlador pague 2. Ou se eu mostrar um dragão, o controlador tem que pagar 4 pontos de vida. E aqui eu tenho uma anulação que é em forma de dragão que utiliza presságio também. Anula a mágica alva com valor de mana igual ou inferior a 2. E aí, além dessas cartas, a gente tem mais alguns dragãozinhos que vão compor o nosso deck.
temos Regente do Rio Marangue, que possui presságio, compre 3 cards e depois descarte um card. Uma maneira de, no final do game, quando a partida estiver um pouquinho mais difícil, uma maneira de comprar carta, né? E quando ele entra, ele tem voar, né? Todos os dragões têm voar. Quando essa criatura entra, devolva até 2 outras permanentes não de terreno na mão do seu dono. Então, uma maneira de tirar 2 coisas do campo do oponente para abrir espaço ou alguma coisa que está atrapalhando o nosso plano de jogo. Eu peguei essa lista estava basicamente sendo montada nessas cartas. Aqui também está sendo utilizado o Oreni, que é a canção infinita. Só dando uma lida nela, ela tem voar, proteção contra o branco, proteção contra o preto. E daí quando ele entra, ele vai causar X pontos de dano nas criaturas do oponente, dividido a minha escolha, sendo X o número de terreno que eu controlo. Então, geralmente ele vai causar 8 de dano em X quantidades que eu escolher e naquela quantidade de pontos que eu escolher. Então, por exemplo, eu posso causar 2, 2, 2, 2 em 4 criaturas. E aí, esse era a base do deck, a lista do deck que eu estava olhando. Algumas coisas que eu reduzi, por exemplo, a explosão deixei 2, Regente da Floresta eu deixei apenas 2 e Assalto eu estou utilizando apenas 3 cartas. Esse dragão é adicionado extra, não estava na lista original. Achei bem interessante, ficou muito bom. E a ideia desse dragão surgiu porque, além dos dragões, a temática de dragão que eu gostaria de utilizar no deck, eu gostaria de utilizar o Sharkan, que é uma carta bem interessante na história de Tarkir. O Sharkan, nessa carta aqui, ela é uma 2 manas, 2/2. Quando ele entra, eu contemplo um dragão, e aí se eu fizer isso, eu crio uma ficha do tesouro. Então é uma maneira de rampar o meu deck utilizando uma ficha do tesouro. E aí, toda vez que um dragão que eu controlo entra, coloco o marcador mais um Shakan, e aí até o final do turno ele se torna um dragão e ele ganha a habilidade de voar. Então, desceu o dragão, ele ganha mais um para sempre, ele ganha voar até o final do turno e você consegue bater e causar dano no oponente. Além disso, tem 3 dragão Avernio magmático, né? Que é 4 manas, voar, 4, 5, e quando ele entra, eu destruo um terreno não básico do meu oponente, e aí meu oponente ele pode buscar um terreno no Grimório dele, colocar em campo de batalha virado. E aí, quando você faz isso, você traz dele uma rodada, porque esse terreno ele não desvira no próximo turno. Então vamos supor que ele tem 3 terrenos, sendo um não básico. Você vai destruir, ele vai pegar um terreno, mas esse terreno não vai desvirar no próximo turno. Então ele vai continuar com 3 manas no turno quarto dele, por exemplo. E aí, a ideia desses dragões de 4 de mana é porque o Sharkan ele entra no turno 2. Então, se ele entrar no turno 2, fazendo a ficha do tesouro, no turno 3 eu consigo colocar um desses dragões em campo, o que é muito forte. Imagina no turno 3 você colocando uma criatura 4/5 for no campo de batalha. É muito forte esse combo aqui. E além disso, a gente consegue atrasar o oponente em um de turno. Então faz bastante sentido usar essas duas cartas em conjunto. Então, basicamente, o combo do deck tá? Utilizar essas 3 cartas, ou deixar o tesouro para o turno 5, a qual você tem o Regente, o turno 5, e além do Regente, acho que é só isso, né? Mas daria para usar a Ramp até chegar no Assalto, que é a carta principal para finalizar as partidas. E aí, quando o assalto entra em campo, basicamente você utiliza essas cartas aqui de ramp para gerar muito dragão no campo de batalha. A ideia do deck é essa. Aqui a gente tem uma base de mana que foi muito legal. Muito importante nesse deck usar os terrenos básicos, como é que eu estou usando 2 ilhas, 3 montanhas e 5 florestas. Por quê? Porque o regente ele busca 2 florestas e a passagem ela busca um terreno básico. E também o Tempestade ela busca 2 terrenos básicos. Então você precisa dos terrenos básicos para você buscar com essas cartas. Aqui a exploração ela vai descer um terreno. Então eu posso descer qualquer um desses terrenos aqui. Além disso, aqui eu estou utilizando 2 Cachoeiras dos Espinhos e 2 Limiar e 2 Cordilheira das Cascadas, que são terrenos que entram em campo virado e eu ganho um ponto de vida. Tem terrenos melhores que dá para utilizar nesse deck.
Mas como eu gostaria de montar ele no físico, por hora, para mim vai funcionar dessa maneira usando esses terrenos. E aí futuramente eu vou mudando melhor essa base de mana. Ok? É isso a ideia do deck e vamos tentar jogar algumas partidas com ele. A primeira partida contra o Ego. Só aumentar um pouquinho a música aqui. 40, tá, legal. Tá, nesse início de partida, a gente tem o turno 2, tem um mana para o turno 2, tem um mana suficiente para subir, e tenho coisa de comprar carta, o turno 6, né? Então eu vou manter essa mão. Vamos ver contra que eu estou jogando. A ideia de montar esse deck no físico veio porque algumas cartas desse deck eu acabei conseguindo no último pré-release que eu joguei. Então tem vídeo aqui no canal falando sobre o pré-release, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas eu consegui algumas cartas, então vai ficar um pouquinho mais fácil de montar esse deck e vai ser o meu primeiro deck de jogo. Então aqui temos um Arcana, né? No turno 2. E já temos 3 manas. No turno 3, faltou o dragãozinho, né? De custo 4. Ah, veio um dragãozinho de custo 4. Aqui, gente, vou descer ele. Vou tentar colocar um pouco de pressão no campo de batalha. A partida vai para 3 e a gente faz 3 de dano já. O Sarkhan ele funciona nesse deck apenas como um ramp. Em alguns momentos dá para causar dano, mas ele acaba sendo só mais uma criatura 2 mana 2/2 depois do ramp. Isso dá para bloquear aqui. Aqui tem 2 jogadas. Fazer exploração para tentar buscar alguma coisa. Talvez com reforço. Ou rampar. Tá. Então a gente vai para 6 de mana, que no próximo turno dá para usar o regente, voltando o chamado da líder para mão, quanto voltando a Nin. Ok. Dá 8 de dano nele, certo? Acho que sim. Acho que aqui não dá para bater. Ele vai bater com 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai descer isso daqui no próximo turno, talvez mais alguma criatura.
Então, vou tomar um. Depende muito do que ele comprar, né? Talvez ele desse o chamado da líder de guerra. Mais alguma criatura. Todo mundo ganha 2, esqueci dessa parte. 2, 4, 6. De qualquer forma, bloquear 3, vai passar 4. Foi quase. Faltou o assalto, né? O assalto eu teria limpado o campo de batalha no turno passado. Seria bem interessante. Mas viu como dá para rampar bem, né? Tá. Bom, nossa partida de número 2. Se a gente se sair um pouquinho melhor. Contra o Android. Tá. Aqui nessa mão eu tenho apenas turno 2, né? Com exploração. Falta mana vermelha para descer alguma coisa. Mas vamos por turno 3. Dá para descer a exploração com... Se ele não vier com deck agro, dá para esperar a exploração no turno 3. Tá aqui eu tenho uma anulação. 2 anulação. Tá. Então aqui vai ser uma partida um pouquinho mais calma, né? Aqui, esse dragão tempestade, ele anula alguma coisa igual ou inferior a 2. Tá. Isso dá para anular. Aqui a gente vai para exploração conjunta com reforço. Pegar a mana vermelha. Eu vou descê-la. Vida. Turno 5. Tá. Aqui eu vou descer o regente no turno 5. Para tentar ganhar vida. E depois eu tenho mais 2 dragão para ganhar vida. Se ele ficar em campo de batalha, né? Já que estou jogando contra um deck branco e preto, é bem provável que ele tenha remoção. Tá. Faltou mais uma vermelha, né? Pra matar isso.
Tá, aqui eu apenas anulei. A carta dele que é 2 de mana. Esse dragão ele anula coisas pequenas, é mais pro início do jogo. Mas é bem interessante. Tá. Aqui eu volto os dois pra mão. Ganho 3 de vida. Causa 4. Ele vai descer isso de novo no próximo turno. Bom. Agora eu tenho mana vermelha. Tá. Tá. O plano agora é ser isso. Ele vai só procurar um terreno. Ele vai ficar com 4 de mana. E aqui comprar um card. Tá? Ah, resistência a mágicas instantâneas. Ok? Tá, não era o que eu queria, 2 terrenos agora. Vou jogar os 2 fora. E terminar minha partida. Tá. Consigo matar, mas eu vou dar 4 de dano aqui. Posso fazer um ramp. É. Infelizmente, ter comprado 2 terrenos aqui atrapalhou um pouco. Era comprar algo de 5 de mana para conseguir matar alguma coisa dela. Tá. Aqui a gente só tem ramp, né? Então, vamos rampar. Outro terreno. Mais um terreno pro jogo.
Perceberam que quando eu utilizei a passagem, buscar o terreno básico, estava apenas com 2 terrenos básicos em campo. Por isso a importância desse deck de ter os terrenos básicos ali. Então eu tenho 2 azul, 3 vermelho e 5 verde, né? O que dá 10 terrenos básicos. Mas a maioria das partidas vem essa boa quantidade de terreno básico. Tá. Vamos para nossa terceira partida. Ai, que bonito. Tá. Aqui temos turno 2. Eu jogo primeiro. Então, mana vermelho e verde. Se o terreno entra virado, adiciona uma mana de qualquer cor, né? Ele é resistente à magia. Ok. Tá, turno 2, Sharkan. Vai mostrar o dragãozinho verde. Turno 3. Como eu tenho uma anulação, eu vou só atacar com ele. Tá. Na verdade, eu nem deveria ter atacado. Deveria ter atacado, né? Porque eu não tinha mana azul pra utilizar essas coisas. Agora eu tenho. Tá. Vamos de regente, já que isso daqui é resistente à mágica, né? E aí a gente ganha um ponto de vida. Esse aqui é muito forte quando utilizável. Apesar de que todas as vezes que eu joguei contra, com esse deck, eu só joguei contra pessoas que não só tinha terreno básico. Tá. Tá, dá pra matar isso, né? Ok. Essa partida foi tranquila. Acho que ele zicou de mana, né? Então, com isso, dá pra ir pra quarta partida com o deck. Aquele dragão de 2 de mana, 2 vermelho, ele é muito forte pra tirar alguma coisa que o oponente tem e atrasar o jogo do oponente. O problema é que todas as vezes que eu tava com o Sharkan e ele na mão, eu joguei contra alguém que só tinha terreno básico no campo de batalha. Tá. E novamente, turno 1, terreno virado. Olha, aqui não é um terreno básico, mas eu não tenho o dragão. Vermelho, Sarkhan. Vou mostrar o azulzinho. Porque esse aqui tem, acho que é de anulação. Mana preta, pé de feijão.
Tá, mana verde. Aqui... 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Daí vai ser o seguinte. Vai ser utilizar a exploração numa passagem do turno dele. E aí tentar descer o regente. Ou alguma coisa de anulação. Vanois. Tá, mudança de plano. Traz o plano dele de rampar. A gente tem 3, 7 de dano em campo de batalha. Ele tá jogando branco, azul, verde. Branco, azul e verde. Tá. 4 de dano. Que se ele descer alguma coisa de 2, daria pra anular aqui. Ou fazer exploração. Acho que ele não tem muita coisa de 2. Mana azul. Daria pra descer isso, tirar essas 2 fichas e dar 4 de dano. Qual a chance dele ter alguma coisa que... mate todo mundo? Jogando de branco, né? Se ele tiver, exile todas as criaturas, beleza. Se ele não tiver, é bom ele matar alguma coisa aqui. Tá? Por que não isso? Tá, ele tá sem mana, certo? Eu poderia fazer a mesma coisa, poderia comprar 2 cards. Tá, isso aqui é interessantíssimo, né? 1, 2, 3. Tá, vou descartar isso, que eu vou descer uma mana. E fazer isso. Não. Eu posso só descer esse dragão, né? Acho que sim.
Tá. Já tinha descido mana. Tá. Aqui no próximo turno, tá, tem uns 7 de mana. Vou matar isso. Causar mais 4, ele vai para 3 de vida. E aí ele precisa fazer alguma coisa contra isso. E se ele tiver uma anulação... Tá. Isso aqui é 5, né? É, eu não posso anular isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ok? 7. 8. Tá. Algumas opções. Daria para descer 2 desse dragão. Isso aqui causa 3 de dano em todo mundo. Mas não vai causar 3 de dano aqui. Eu vou ganhar 6 de vida. Esse aqui não bate. Esse aqui vem... Tá. O plano é o seguinte. Vou descer 2 desse dragão. Esse aqui vai entrar. Ele precisa atacar com isso para fazer as fichinhas. Se isso atacar, utilizo assalto para dar dano em todo mundo. Tá, para mim tá bom assim. Tá, isso aqui vai entrar no próximo turno. Ele vai ficar com 2 6/6 em campo.
Criatura encantamento tem bastante coisa, né? É, 7/7 e roubo de vida quebrou um pouco. Esse deck roda anulação. Esse deck roda anulação. Anulação pesada, né? É, aqui talvez deveria ter forçado isso antes, lá quando ela veio, mesmo não tendo nada para matar. Que aí eu fazia 2 dragão aqui. Mas se provavelmente ele roda branco e ele roda cartas de exilar, ele deve rodar alguma coisa de exile todo o campo. Por que ele não desceu isso como uma 6/5? Não tem mana suficiente. Tá, esse aqui acho que deu, né? Essa daqui não tem mais o que fazer. Então, vamos conceder para o oponente. Talvez essa partida aí, se eu tivesse descido um assalto antes, daria? Não sei. Tá. Nossa quinta e última partida com o deck. Tá. Aqui eu tenho os assaltos na mão. Tenho exaustão para matar alguma coisa. Tenho ramp pro turno 4. Então vamos embora. Tá. Dá para matar 2 coisas dele. Tá. Matar isso. Tá. 3 manas. Dá para matar mais alguma coisa. Falta a 4ª mana. Ok. Ok. Deixa eu matar isso novamente. Com 2 cartas, uma mana vermelha. Tá, faltou
carta forte, né? Acho que essa não deu nem tempo de chegar no assalto. No terceiro ou quarto turno, né? Quarto turno. Ok. Vamos para outra partida. Agora contra a mão. Aqui tem turno 3, pelo menos. Dá para anular alguma coisa no turno 2. Bom, dava para anular alguma coisa no turno 2. Tá, no turno 3 faz ramp. Vou matar alguma coisa dele. Ok. Toma. Tá. Vou pegar mais uma dessa. Tá, ramp. Tá, dá pra matar alguma coisa dele, né? Toda vez que ele sacrifica alguma coisa, eu trituro 2 cards. Tá. Próximo turno dá pra descer Sarkhan e esse dragão. Tá. Mana. Volta pra mão. Mana. Faz outro. Tem algumas possibilidades aqui. É para descer isso daqui e fazer mais 2. Dá para fazer mais Samp. Dá para fazer isso aqui para matar uma coisa dele. Devia ter descido ele primeiro, né? Porque daí ele ganhava 1, 2, 3. Essa partida ainda joguei errado, né? Era para ter feito coisa melhor ali. Olha, nessa partida aqui eu deveria ter descido esse Sarkhan. E aí eu decido o terreno, daí fazer 2 dragão, ele ficava 4/4 voar,
Terceiro dragão ele ficava 5/5 voar. Provavelmente ele ia matar com a Marca do Triunfo, mas era uma possibilidade. Então com isso, a gente termina 4-2 com esse deck. Tá, algumas considerações. Tá, considerações com esse deck. O deck, ele é interessante, ele é legal de jogar, confia em mim. É muito, muito forte jogar Assalto de Gigante. Talvez eu deva ter jogado alguma partida errada ou não ver as cartas certas. Utilizar as formas de ramp, você chega com 6, 7 manas muito rápido. Principalmente essas 3. E daí é muito fácil de fazer 2, 3 dragões 4/4 utilizando o assalto. O Sarkhan é uma boa ideia quando utilizado com o dragão. Daí você rampa no turno 3, você coloca um 4/5 e atrasa o turno do oponente. Tem algumas remoções que são bem interessantíssimas, move bastante coisa, e temos as anulações. Essa anulação aqui da exalação dissipadora, quando a partida começa a estender muito, ela fica mais difícil de jogar, porque às vezes o oponente ele vai ter as 4 manas, mesmo que você mostre um dragão, ele vai ter tipo as manas que ele utilizou aquela mágica e vai ter mais 4, então fica mais difícil. Essa daqui também é muito para início de game. Talvez dá para mudar esse deck, dar uma melhoradinha. Algumas ideias eu tinha pensado no Selvagem Sagu, dá 5 manas, ganha 3 de vida, e aí procura um terreno. Mas aqui, essas coisas aqui de ramp já funcionam muito bem, já rampa bastante esse deck. Não precisaria. Talvez daria para pensar alguma coisa aqui. Mas, apesar das partidas de hoje, eu realmente eu acho que eu vou montar esse deck para jogar com o pessoal no físico. E espero que vocês tenham gostado dessas partidas e da explicação desse deck, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.